Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho, proposto pela nossa igreja para a quarta-feira da oitava da Páscoa. De antemão, se você não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? O Evangelho desta quarta-feira, ele é o famoso, relato dos discípulos de Emaús. Ele se encontra lá em Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35, que diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Amado irmão, amada irmã, esse relato dos discípulos de Emaús é um relato gigantesco, daria um vídeo gigante para que a gente pudesse refletir. Tendo em vista a grande quantidade de conteúdo e o seu próprio tamanho, eu vou selecionar alguns pontos mais importantes. Quando tivermos a honra desse texto aparecer no domingo, aí eu gravo um vídeo bem mais extenso, explicando detalhe por detalhe de tudo, tá bom? Mas vamos lá. A primeira coisa, no versículo 13 é dito o seguinte: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana. Por que aparece esse relato naquele mesmo dia para a gente? Porque lá dentro do Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que um pouco antes desse relato aparecem algumas situações. Primeiro, mulheres foram ao sepulcro, no início do dia, na verdade. Depois Pedro vai até lá, depois Deus também se encontra com os discípulos, com os 11 no caso. Então nós estamos ainda dentro do ambiente do chamado Domingo da Ressurreição, o dia da ressurreição de fato. Então esse relato dos discípulos de Emaús está nesta ligação. E aí vai dizer que 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, que ficava a 11 quilômetros distante de Jerusalém. Primeiro, em Jerusalém, para Lucas, é o local onde acontecerá a promessa de Pentecostes, onde Deus pediu para que não saíssem, não se afastassem de Jerusalém. Esses discípulos estão se afastando de Jerusalém. Logo, eles estão indo contra o projeto de Deus. E para você perceber o quanto é que isso se torna evidente, a gente precisa dar uma olhada em 2 coisas. Primeiro, aqui nos fala que é um povoado. Um povoado era um local mais simples e lá o povo estava mais apegado ao que estava na lei.
Então existia uma espécie de um fechamento de mentalidade para aquilo que Cristo tanto pregou em sua vida. Como se não bastasse, olha o que diz o significado da palavra Emaús, gente desprezada. Se você olhar na sua Bíblia, lá em 1 Macabeus, capítulo 3, versículo 40, até o capítulo 4, versículo 25, você vai perceber que a cidade de Emaús, no caso o povoado de Emaús, foi palco de uma batalha entre judeus liderados por Judas Macabeus contra os pagãos. Em suma, o que é que nós percebemos aí? Que foi lá em Emaús onde existia essa visão do triunfalismo que muitos judeus pregavam, né? De que de fato a gente está ali para ser triunfal. Então eu pregava um Messias triunfante, um Messias que vinha armado com guerra, um Messias que ia liderar no sentido político da época. Então, por esse motivo, esse povo está tão desgostoso, tão desanimado, tão sem esperança ao ver, eu vou usar a expressão que é como eles sentiam, esse fracasso de Deus. Que a gente já viu em outros vídeos aí nessa semana que não tem nada de fracasso. Deus sempre esteve tudo sob controle dentro do plano de Deus, né? E aí por isso que vai dizer no versículo 14 que eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E eles conversavam no caminho, né? Para quem não sabe, para Lucas existe uma grande teologia do caminho, né? No caminho é local de aprendizagem, no caminho nós encontramos obstáculos, encontramos pedras, no caminho se aprende, no caminho se convive. Então eles estavam ali, né, desgostosos, sem esperança. E aí Jesus se aproxima, mas eles não reconhecem o Cristo. Eles estavam tão fechados em si, indo no caminho contrário, que eles não reconhecem Jesus. E aí Jesus pergunta o que está acontecendo. Eles contam toda a história, né? Inclusive, lá no versículo 21, ó, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Essa visão triunfalista, né, do Messias que vinha quase um Messias armado, né, uma guerra bélica contra os romanos. E aí, na verdade, Jesus depois reclama, né, exorta eles, e aí ele começa a explicar, lá no versículo 27, tudo o que aconteceu nas Escrituras. Inclusive, muita gente vai fazer essa alusão na liturgia da palavra na Santa Missa, mas não vai ser esse o meu objetivo neste vídeo. Só que aí, depois que Jesus explica tudo, ele vai dizer como se ele fosse continuar caminhando. E eles falam uma frase muito bonita, né? Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Essa noite aí não é noite cronológica, é noite teológica. Ou seja, ela tem um sentido muito mais do que temporal. É o sentido da teologia, ou seja, é uma noite do nosso coração. É o nosso coração que se encontra numa noite escura, né? Uma noite do desespero, uma noite, né? A escuridão diante de uma falta de uma esperança, de uma falta de um ânimo, da falta do Cristo ressuscitado. E aí, Jesus então entra para ficar com eles. E aí, na mesa, Jesus senta-se à mesa, toma o pão, abençoa, parte e distribui. Tudo bem. Geralmente os comentários que surgem desse texto têm uma reflexão completamente eucarística. Eu não vou pegar nessa vertente hoje. Continuando na esteira do que significa a teologia para Lucas, Lucas sempre coloca no seu evangelho Jesus sentando muito à mesa. A mesa é um local, né, a gente pode até chamar de mesa-refeição, seria uma espécie de um espaço-momento, ou seja, é um lugar, mas ao mesmo tempo um momento. Um momento de quê? De encontro, um momento de quê? De libertação, um momento de encontro com aquela pessoa no sentido de tirar ela, né, e tirar ela da realidade em que ela vive e dar a ela uma nova dignidade, dar a ela um sabor de vida. Então, na verdade, a gente percebe claramente que nessa partilha de vida, nesse encontro, quer queira quer não, é um encontro comunitário, eles percebem a presença do Cristo ressuscitado. E a gente começa a perceber a grande importância dessa vida eclesial, a igreja. A igreja é o local onde nós podemos, de fato, compreender a presença do Cristo ressuscitado, que é uma presença viva e real, mas que muitas vezes está tão imperceptível para nós, porque estamos fechados nos nossos problemas, nas nossas angústias. E a igreja, né, é esse local, é essa casa, que nós ali somos acolhidos, e sendo acolhidos, nós podemos estar nessa mesa-refeição para poder juntos experimentar a presença do Cristo ressuscitado. E é por esse motivo que Jesus depois desaparece na frente deles, como se dissesse assim, agora é com vocês. Já perceberam minha presença? Agora continuem. Evangelizem, anunciem. Depois eles percebem que o coração deles estava ardendo, eles não percebiam, eles voltam e começam então a anunciar. Essa é a grande beleza. Eles começam a anunciar. É uma grande reflexão dessa semana da oitava da Páscoa, vermos isso. Sempre existe um anúncio.
Aquele que tem um encontro com o ressuscitado, ele não guarda para si. Isso o próprio Papa Francisco trabalha muito no Evangelho Gáudio. Sempre. A alegria do ressuscitado, do encontro com o ressuscitado, implica em ide, em missão. Espero que você tenha gostado desta reflexão, amado irmão, amada irmã. E te aguardo aqui amanhã, nesta quarta-feira, aqui no canal Meio-Dia, onde juntos já vamos ver a segunda leitura do domingo. E às 6 da tarde desta quarta-feira já vai ao ar as reflexões da quinta-feira. Que Deus te abençoe e até mais.